Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor, tudo bem? Você sabia que Jesus já orou por você? Sim, nós sabemos que, como o nosso sumo sacerdote, ele ora continuamente por nós. É ele quem leva as nossas petições diante do Pai. Mas antes mesmo de Jesus morrer, ressuscitar e ser assunto aos céus, ele fez uma oração em João capítulo 17 por todos aqueles que viriam a crer. E ele ora pedindo para que o Pai não nos tire do mundo, mas que ele nos livre do maligno. E só existe um modo pelo qual nós podemos ser libertos do maligno, pelo qual nós podemos vencer o pecado que tenta se apegar a nós. E é por meio da palavra de Deus. Jesus, ele ora e ele faz a seguinte oração: Senhor, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E é por isso que nós entendemos que nós não conseguimos crescer em santidade, nós não conseguimos estar mais perto de Deus, conhecer mais do seu coração, se nós apenas frequentarmos os cultos, se nós apenas orarmos ou se nós apenas jejuarmos. Todas essas coisas são disciplinas espirituais importantíssimas, mas nós precisamos somar a elas também a leitura e a meditação da palavra de Deus. Então por isso que nós, como juventude e também como igreja, vamos iniciar um projeto de leitura bíblica de Gênesis a Apocalipse. E nós queremos te convidar para entrar nessa jornada conosco. A gente vai, durante cada livro bíblico, postar um vídeo no dia em que nós iniciarmos a leitura desse livro, para poder te dar um panorama a respeito do que o livro trata, como aquilo se aplica na sua vida, como esse livro fala sobre Jesus. Porque sim, meu irmão, toda a palavra de Deus aponta para Jesus. E nós queremos juntos aprender melhor sobre isso, trilhar essa jornada lado a lado. Tá certo? Então, eu queria, antes de nós entrarmos em si, no livro de Gênesis, te fazer uma pergunta para reflexão. Será que a Bíblia se trata principalmente sobre quem? Se nós fôssemos pensar num sentido de protagonistas e coadjuvantes, quem seria o personagem principal da palavra de Deus? Muitos pensam que se trata do homem. Mas, na verdade, Deus é o protagonista da história. Ele é o personagem principal. Ele é quem dá sentido a todas as coisas. E sim, nós temos o nosso valor, nós temos o nosso papel, mas nós só conseguimos entender quem nós somos quando nós conhecemos quem Deus é e o que Ele está fazendo. E por isso que, na história de Deus, nós conseguimos perceber 4 arcos principais, como se fossem 4 temporadas de uma série. E essas 4 temporadas, se a gente pode classificá-las como criação, queda, redenção e consumação. E no livro de Gênesis, nós já conseguimos perceber 3 desses principais arcos e um quarto a gente consegue ver um relance dele ali de longe. A princípio, Deus ele cria todas as coisas, ele cria o homem. E ele não cria o homem e o universo e o mundo porque ele precisava dessas coisas. Ele não fez isso por carência, mas ele fez por transbordar de amor. O amor que ele já compartilhava para com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito por toda a eternidade. A criação de tudo que há é um transbordar daquilo que ele já tinha em si. E nisso ele começa a fazer todas as coisas. O que é belo de nós pensarmos e observarmos é que ele não é apenas um arquiteto ou um mestre de obras que se preocupa em entregar um projeto. Ele é quase que um artesão, porque ele faz com tanta beleza, de forma tão poética, tudo aquilo que ele constrói, como nós podemos observar, por exemplo, no primeiro capítulo de Gênesis. Ele, em 7 dias, cria tudo o que há, e nos primeiros 3 ele cria as estruturas, e nos outros 3 ele começa a preencher isso. É como se ele estivesse tentando moldar tudo aquilo que existia. Nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos do capítulo 1, a descrição de Moisés, o possível autor do livro de Gênesis, é que no início a terra era sem forma e vazia. Então, nos primeiros 3 dias, Deus ele cria e preenche, Deus ele cria essa forma. Que forma é essa? No primeiro dia, Deus ele cria luz e trevas. No segundo, ele separa as águas dos céus e as águas dos mares. E no terceiro, ele separa a porção de terra seca e permite que a vegetação ocupe essa terra seca. E aí nos 3 dias seguintes, então, Deus ele coloca na luz e nas trevas, ele preenche com os luminares, sol, luas e estrelas. Ele faz quase que de forma simétrica. No 5º dia, onde antes havia sido separados céus e mares, Deus ele preenche esses céus e mares com peixes e aves. No 6º dia, então, onde havia a terra e a vegetação, Deus coloca ali os animais terrestres e o ser humano
coloca-o ali no Jardim do Éden como a coroa da criação. Ele é diferente de todos os outros feitos, porque, diferente de todos os outros, ele carrega a imagem do próprio Deus, a sua semelhança. Ele é um representante de Deus chamado para cultivar e guardar o jardim em tudo aquilo que Deus entregou ao homem. E essa história, então, nós vemos na criação. Mas, infelizmente, ela sofre uma reviravolta. No capítulo 3 de Gênesis, nós vemos que Satanás, aparecendo ali na figura da serpente, ele começa a persuadir o homem e mostrar que Deus, ele talvez não era um Deus tão bom assim. Ele tinha determinado uma única ordem para que o homem pudesse viver e desfrutar da vida ao lado do Senhor. Como ele vinha ali todas as tardes e se relacionava intimamente com o homem. Deus falou, olha, você pode comer das centenas, milhares de árvores que existem no jardim, mas tão somente evite e não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí então a serpente vem e começa a tecer mentiras a respeito do caráter do próprio Deus, que ele era um estraga-prazeres. E ali o homem e a mulher comem do fruto, e era como se eles estivessem... O problema não era apenas comer uma fruta. O problema era que comer desse fruto era como passar a reinterpretar aquilo que Deus tinha dito. Quando nós pegamos as verdades eternas de Deus na sua palavra e as torcemos e passamos a pegar apenas alguns pontos para nós e distorcer aquilo que Deus revelou, nós estamos pecando contra Deus. Adão e Eva, eles passaram a redefinir por si mesmos aquilo que era certo e o que era errado. E por isso que eles se afastaram do Senhor, e ali inicia o processo da queda. Inicia o processo de afastamento do eterno. Eles foram expulsos do jardim, antes trabalhavam, mas agora passaram a trabalhar com dores, com suor, com lágrimas. O parto, que era algo que era para ser glorioso, que era para ser um meio de estender essa graça e esse amor da parte de Deus, a constituição da família passou a vir agora com dores. E por isso que o homem e a mulher tiveram que arcar com tudo isso, nós também temos que arcar. Nós herdamos isso de Adão. Mas é fascinante como, mesmo ali no Éden, Deus ele já iniciava um processo de redenção. E então no capítulo 12, depois de uma série de feitos, do capítulo 1 ao 11, nós temos o primeiro bloco do livro, que são os grandes acontecimentos da humanidade. Só que nesses grandes acontecimentos, são acontecimentos manchados pelo pecado. Então, irmão mata irmão, homem toma posse de muitas mulheres, as pessoas tentam fazer o nome delas conhecidos acima do nome de Deus. Mesmo Noé, que era um homem justo também, ele vem a se embriagar. E acontecem uma série de feitos, uma série de questões. E aí então, no capítulo 12, é como se a gente saísse desse macro e Deus ele desse um zoom na história e passasse a focar agora na família, num homem. E na família desse homem, Abraão. Através dessa família, Deus iniciou o seu processo de redenção, de trazer novamente as pessoas para o jardim, de trazer novamente as pessoas para esse lugar de intimidade com Deus. E nisso, ele iniciou a sua redenção, através de Abraão, Isaque e Jacó. E com Abraão, Isaque e Jacó, Deus ele começa a revelar um pouquinho do seu próprio caráter. Ele já tinha se mostrado poderoso, criando os céus e a terra. Ele já tinha se mostrado um Deus justo quando ele trouxe juízo a homens que estavam em rebeldia contra Deus. Mas aqui, nesse momento, nós começamos a ver grande aspecto do seu poder no fato de que mulheres que eram estéreis não podiam dar à luz filhos, que a medicina não conseguia resolver o problema delas, começam a conceber. Se você parar para observar, as mulheres que faziam parte da família da promessa, Sara, Rebeca e Raquel, foram curadas da sua esterilidade e conceberam aqueles que viriam a formar o seu povo. Não apenas Deus ele se mostra poderoso, mas ele se mostra também gracioso. Naquela época, o padrão cultural era que o filho mais velho sempre herdasse as bênçãos e a herança do pai. Que fosse o filho que carregasse o nome da família adiante. Era algo que tinha muito peso para aquele povo. Mas então, Deus, mesmo falando na linguagem dos homens, ele se comporta de modo contracultural. E por isso que ele sempre escolhe o filho menos favorecido. Ele escolhe o filho mais novo. Aquele que possivelmente era o rejeitado, aquele que era o improvável. Quando nós olhamos, por exemplo, entre Caim e Sete, na verdade,
Caim sendo o mais velho e Sete o mais novo, Sete é aquele que dá continuidade à família da promessa. Quando nós olhamos para Ismael e Isaac, a mesma coisa. Esaú e Jacó, Deus continua escolhendo aquele que não é o primeiro, o primogênito. Judá no lugar de Rúben, Efraim no lugar de Manassés. Nisso tudo, Deus se mostra gracioso, porque Ele escolhe aquele que não merecia. E Ele se mostra assim também para conosco. Não só isso, mas esses homens, eles eram homens imperfeitos. A gente olha e pensa, os grandes homens de Deus, que são os heróis da fé, descritos em Hebreus capítulo 11, são homens falhos como eu e você. São homens que incorreram no pecado, homens que talvez a gente olharia e os condenaria. Não, nós poderíamos dizer que não poderiam ser usados pelo Senhor, mas Deus usa pessoas falhas. E Deus, Ele faz isso para revelar da sua glória. Revelar da sua grandeza, da sua aliança que não estava estabelecida na obediência do homem, mas na sua própria promessa e fidelidade. Ele não veio para destruir, mas para salvar, para redimir. E essa salvação, como nós a conhecemos bem, revelada na pessoa de Jesus Cristo, não começou no Novo Testamento, começou aqui no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, no capítulo 3 mesmo, versículo 15, nós já percebemos Deus Ele construindo essa belíssima trajetória de salvação. Ele promete à mulher que havia pecado, ele fala assim, olha, haverá um descendente seu, que pisará a cabeça da serpente, embora seja ferido por essa no calcanhar. Ele está falando não de Sete, mas ele está falando de Jesus. O Senhor também promete para Abraão, em Gênesis 12, 15 e 17, que viria um descendente seu, que por meio dele todas as nações seriam abençoadas. Ele está falando, de certo modo, sim, de Isaac, mas principalmente de Cristo, o descendente principal de Abraão. Na despedida de Jacó para com seus filhos, ele afirma para cada um deles promessas, ele profetiza, sendo usado pelo Espírito Santo, e para ajudar, ele fala assim, olha, de você virá aquele que terá o cetro nas suas mãos, e cujo governo jamais se apartará dele. Ele é aquele que reinará com justiça e com poder. Ele está falando de quem? De Cristo. Então, perceba, meu irmão, que apesar de todo o sofrimento, apesar, a gente vai ver muitos conflitos familiares, certamente era uma família disfuncional. Apesar de todas essas dificuldades que eles enfrentaram, o lema principal de Gênesis que nós podemos tomar para nós também é que Deus transforma o mal em bem. No final da sua trajetória, quando José, ele, depois de ter sido vendido, traído pelos irmãos, sido levado preso, ele afirma para eles que já não carregava mais mágoa no seu coração, porque ele tinha entendido algo a respeito do próprio Deus. Que ele usa os sofrimentos da nossa caminhada para o nosso próprio bem, para nos aperfeiçoar e nos tornar mais parecidos com Ele, nos moldar à sua imagem. Mais à frente, Paulo ele nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem. Que bem é esse? O bem de sermos feitos conforme a imagem do Filho Jesus. Por isso que José pôde afirmar isso no final da sua trajetória, e nós podemos afirmar também. O livro de Gênesis ele nos lembra de que, mesmo diante dos problemas e lutas da vida, Deus ele não transforma, Deus ele não permite que o nosso sofrimento seja em vão, Ele transforma o mal em bem. Então, por isso que nós queremos te convidar para fazer parte dessa leitura. Se você estiver aqui na igreja no domingo, dia 1 de fevereiro, pegue o seu planinho que vai ser deixado ali na entrada da igreja, no hall. Você pode também pegar com o Fernando Sawyer, nosso secretário, e não deixe de participar desse projeto tão importante que é conhecer a palavra de Deus. Porque conhecer a palavra de Deus não é apenas mais um livro que entra na nossa estante. Diferente de todos os outros, é um livro que a gente tem o privilégio de ler na presença do autor. E ele quer se revelar a nós através da sua palavra. Então, Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e lembre-se, juntos nós vamos mais longe. Um forte abraço.